Esporte Show. Oferecimento Altoff Supermercados, Cafeteria Via Pian. Meio-dia com 53 minutos. Um forte abraço, amigo telespectador da RTV. Estamos começando mais uma edição do nosso Sport Show aqui no canal 19, 20520 da Claro e 53.1 digital. Meus amigos, o Criciúma Esporte Clube ontem perdeu, mereceu perder, mereceu levar uma goleada, mereceu levar uma sapatada e perdeu só de 2-1. Não me venha dizer que o Criciúma achou o gol. Não venha me dizer que o Criciúma trabalhou o gol, porque na verdade achou o gol. Não me venha dizer que o Criciúma melhorou no segundo tempo, porque se fosse medonho igual ao primeiro tempo, o Criciúma Esporte Clube era de sair levando pau em todo mundo, era de voltar a pé de Minas Gerais. Então assim, o Criciúma Esporte Clube foi vergonhoso, é irritante. Seu Vaguinho Dias, como diz o Coutinho desde semana passada, acabou o 4-3-3, mais numeração, mas não me bota mais 3 atacantes. Chega, deu, olha pra porra da tabela da classificação. Criciúma tá na parte de baixo, joga como time que tá na parte de baixo, enche o meio campo, bota 40 jogadores no meio campo, bota só um atacante ou 2 no máximo, povoa o meio campo, tenta empatar fora, arranca a vitória de qualquer jeito em casa e tá mais do que bom tamanho. Se escapar com 39 tá bom, se escapar com 47 tá bom, mas tem que escapar. O Criciúma não tem dinheiro, segundo a direção, não tem nada, não tem planejamento, não tem perspectiva, tem contrato com o treinador até 2020. Jaime Dalfaga já contratou quase 100 jogadores na sua era. E qual a perspectiva que a gente tem? Nenhuma. Então é o seguinte, não cai para a Série C, senão vai ser uma catástrofe incrível. A não ser que o Angeloni volte, ou o Altoff assuma, ou o Giassi pegue, ou o Bistec venha e arrume. Porque senão não tem jeito. Então, se o Criciúma Esporte Clube pensa, se comporta como time pequeno. Mas tem história. A história deixa para depois. Se comporta como time pequeno, porque ontem foi de irritar, ontem a gente foi mandar um pra a merda, me desculpe o palavrão aqui, mas olha, não dá de aguentar ver o Criciúma. Não dá de aguentar mesmo o Criciúma Esporte Clube na inoperância, na incompetência. Com o Wilson mostrou uma melhora, com o Vaguinho piorou. Então senta, conversa, reajusta, refaz, mas não teimosia. Não teimosia, por favor. Estamos abrindo para o Altoff Supermercados, Via Pian e bota editorial do Coutinho que eu já me irritei na abertura do Sport Show. E aí, Coutinho, um abraço. Um abraço. Comprimido. O que é isso aqui? Calmante. Me dá uns 4, então. Boa tarde. Olha, gente, infelizmente, né, a gente fez muitos alertas a respeito disso e o Vaguinho não quis nos ouvir, né? Ou não quis ouvir ninguém, porque não é possível que dentro do clube alguém não tenha dito para ele. Olha, chega um treinador, será que o Maringá não falou para ele? Olha, com o Kleina não deu certo, com o Argel não deu certo, com o Doriva não deu certo, com o David não deu certo, porque nós contratamos muito mal, não temos jogadores para esse tipo de sistema tático, então é preciso jogar como jogou o Wilson, com mais um homem no meio campo, com menos um homem no ataque e defendendo o máximo possível, jogando no erro do adversário, como a maioria tem feito em diversas oportunidades. Como fez ontem o América no segundo tempo, não tinha mais força ou não quis mais jogar, cedeu espaço para o Criciúma esboçar uma possível reação. Mas tem um ponto muito importante para nós que trabalhamos, que analisamos, que vivemos e que torcemos para o Criciúma. O Criciúma está com um pé no precipício. O que nós temos que fazer? O mesmo que faz um pai. Quando seu filho está com problema, né, está com muitos problemas, ele não pode empurrar o filho. Ele tem que segurar, no mínimo segurar e, se possível ainda, trazê-lo de volta. Então esse momento é o seguinte, tem que ter alguém inteligente. Não é possível que ninguém seja inteligente dentro do clube. Não é possível. Não é possível que o João Carlos Maringá, com toda a sua experiência de jogador, de diretor, certo? E os demais componentes da comissão técnica, o preparador físico, que tinha que explicar também por que o time não aguenta jogo nenhum, o presidente que está há 5 anos, será que não aprendeu ainda, que tem que chamar o treinador e conversar com ele, gente, vamos conversar, vamos decidir aqui a nossa vida. Sabem por quê? Porque nós temos que puxar o Criciúma, mas, olhem só, a partir desta rodada, que é a 22ª, o Criciúma jogou ontem, faltam 16. 16 das quais o Criciúma tem que ganhar 8, certo? Ganhar 8, ou ganhar 7, 5, empatar 2, não sei. Não dá tempo de fazer um cálculo. Nem cálculo dá tempo de fazer.
Então é um risco muito grande para perdermos uma posição numa série que paga em torno de 7 milhões ano. Porque se for para ser, não paga nada, entende? Aí, o que será de nós numa série C? Se com 7 milhões e com uma receita mês que o Criciúma tem de 1 milhão e 300 aproximadamente, não se consegue fazer um time, como é que vai fazer um time com 200 mil reais de receita? Então, tem muita gente esquecendo de olhar para frente, de calcular os riscos e de salvar o Criciúma. Ao invés de empurrá-lo, quem sabe, vamos segurá-lo. Rapaziada, editorial do nosso Paulo Coutinho para o Top Supermercados, Via Pian, nossos grandes parceiros, você interage conosco, queremos a sua opinião do Criciúma Esporte Clube, que perdeu ontem para o América Mineiro no 988508347, também no nosso Facebook RTV Criciúma. Estamos aqui com um convidado mais que especial, Thiago Monte, colega repórter do Tribuna de Notícias, radialista da Mix FM também. E aí, Thiago, tudo certo? Boa tarde, Mastella. Boa tarde, Coutinho, telespectadores da RTV. Prazer estar aqui no programa, embora a situação não seja das mais confortáveis. Foi difícil escrever o texto ontem? Eu seja só Claro. As manchetes já estão prontas a cada rodada? Na verdade. Aliás, o mancheteiro não é tu, né? Não, mas eu digo que o mancheteiro hoje está uma moleza pro cara, né? Mas está cada vez mais difícil escrever, Mastella, Coutinho, telespectadores. Está cada vez mais difícil escrever, porque terminou o repertório. O Criciúma só perde. O Criciúma só decepciona, o Criciúma só passa vergonha e ontem não foi diferente. O primeiro tempo de ontem especialmente lastimável. Foi lastimável, foi deprimente, foi deplorável. Não dá um chute a gol. Amigos, um chute a gol é um absurdo. Nem que fosse para fora. Não, o chute, para vocês terem uma ideia, se vocês lembram bem, o único projeto de chute que teve foi o Vinícius que recuou a bola. Sim, e não foi nem pro goleiro, foi para a linha de fundo. Ele chutou mais grama do que bola e a bola saiu para a linha de fundo. Esse foi o retrato do Criciúma no primeiro tempo. E a pessoa mais lúcida ontem no Criciúma e na saída de campo, principalmente no primeiro tempo, foi o Luiz. Quando ele falou que estava tudo errado, que a morosidade foi vergonhosa e que o time tinha que mudar para não tomar uma goleada histórica. O Luiz, mais uma vez, foi o mais coerente. Aliás, só tem ele sido coerente nos últimos tempos no Criciúma. Pouca gente tem dado bola dentro. E olha, tem um outro alerta, viu? Desde que o Jaime Dalfarra entrou, 2015, 4 temporadas, tá namorando com a Série C. Quem namora, uma hora casa. E esse é o problema. Quem namora muito, uma hora casa. Não pode ficar correndo esse risco. Hoje o Criciúma é 15º e pode entrar mais uma vez na zona do rebaixamento, dependendo dos resultados da rodada. São 4 adversários, se 2 dos 4 ganharem, o Criciúma volta para o Z4. É preocupante. É muito Só preocupante. vamos lembrando que o uniforme do TN, do Tribuna de Notícias, é verde, né? Como nós temos aqui um confronto, né, de cores aqui com o nosso estúdio, então tá cinza, mas é verde. Hein? É verde. É verde. Tá de luto É verde. Tá de luto do futebol do Tigre ontem. Mas a gente observando, né? Eu trabalhei muito tempo no futebol e na minha época, Marcela, a gente acabava o jogo, a gente saía, certo? Eu, médico, treinador, certo? Eu era preparador físico, né? E mais alguns e ia conversar o jogo. Sim. A gente ia conversar o jogo. Deus, que barbaridade, ou que bom, né? Essa revelação, pô, esse jogador aí inventou o jogo bem, aquele fez quantas finalizações, né? Qual seria hoje, por exemplo, a atitude da comissão pós-jogo? Será que eles não conversam, Thiago? Tem que conversar, né? Mas como? Quem conversa? É obrigado a conversar. O Vaguinho ontem, pós-jogo, ainda foi questionado pelos colegas qual foi a postura dele no intervalo. Se ele entrou chutando a porta, se ele entrou com mais calma. Ele falou, não, eu entrei com calma porque o time estava acabado psicologicamente. Então eu entrei com mais calma, não poderia cobrá-los com mais força. Mas se não cobrar com mais força, vai cobrar quando? Só deixa eu quero botar os melhores momentos, bota aí, Sandrinho, na tela, os melhores momentos. Desculpa te interromper, Vamos lá, Thiago. vamos lá. Já pra gente analisar essa situação aí do Criciúma Esporte Clube, porque jogou ontem contra a equipe do América Mineiro, perdeu pelo placar de 2-1, vai entrar na zona de rebaixamento, deve entrar, como disse o Thiago Monte, como disse Coutinho, como a gente já vem falando aqui. E não é comentarista de obra pronta, não. A gente já vem falando, o Thiago já vem escrevendo dessa situação. E os melhores momentos de ontem, melhores momentos é modo de dizer, né? Alguns lances da partida do América Mineiro. E o segundo tempo, bem fraquinho do Criciúma Esporte Clube. A gente acompanha agora aí na tela, porque o Tigre, meus amigos, jogou ontem, fora de casa,
perdeu pelo placar de 2-1, não teve reação, não teve chute no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou pouco, achou um gol aí no lance de uma falha da zaga adversária, o Kaique encontrou lá o Gamalho, que chutou até bem, então o Criciúma Esporte Clube, ele perdeu para o América Mineiro e deixa a gente muito preocupado. Bota aí os melhores momentos, Sandrinho, só pra gente analisar, porque o Criciúma Esporte Clube, ele não jogou bem, né, Coutinho? Perdeu fora de casa, mas é o seguinte, diferente de outras partidas, o Criciúma perdeu e acendeu uma fogueira vermelha, não foi nem uma fogueira amarela. Eu que não estou na comissão técnica, nós que não estamos, né? Todo mundo sabia que esse Mateuzinho aí é um jogador perigoso, né? E ele teve liberdade total, né? Ele passou pelo Maicon como se fosse alguma coisa muito fácil, né? O primeiro gol foi vergonhoso. 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 Não só do Maicon, né? Porque ele tinha mais um jogador. O Mateuzinho passou pelo Maicon, pelo Wesley e pelo Reinaldo. Os três estavam cercando, porque não foram capazes de dar o combate. Exatamente. O Wesley, inclusive, ele se vira para a jogada. Aliás, esse jogador, o Wesley, que tem uma história muito grande no futebol, passou pelo Palmeiras, passou pelo São Paulo, brilhou na Série A, mas hoje ele não é nem um pingo do que W do Wesley. Nem um W do Wesley, do que ele já foi. Esse rapaz, na minha opinião, ele tem que sair do time imediatamente, porque a única função dele é receber a bola e tocar para trás. Receber a bola e tocar para trás. E quando vai armar uma jogada, ele desperdiça, ele erra o passe. O índice de passe errado do Wesley e do Criciúma em geral, mas nesse caso específico estou falando do Wesley, é incrível. Esse rapaz não produz nada. A produção dele é muito baixa. E ontem, inclusive, o pessoal da TV, não sei se era de lá, o pessoal que estava comentando, Isso é. eles citaram, né, a passagem dele pelo América. Certo? Que foi uma passagem sem brilho nenhum, né? Nenhum. Diz então, desculpa, Coutinho, só lembrei agora que o rapaz do Sport TV comentou, nosso colega do Sport TV, comentou que a passagem do Wesley pelo América foi marcada por expulsões. Exatamente. Olha só. Então ele não produziu um ano inteiro antes de vir para cá. Mas esse jogador é que nós fomos buscar. Agora, se ele tem qualidade, não adianta ter qualidade. Quem é que tem mais qualidade aqui do que o Maicon? Que foi titular de uma Inter de Milão, de um Mônaco, certo? Da seleção brasileira. Ninguém tem mais qualidade que o... Mas ele não pode jogar mais, né, gente? Não. É isso? Nesse estágio ele não pode jogar. Eu não posso discutir a qualidade do Maicon, não posso discutir a qualidade do Gamalho, não posso discutir a qualidade do Wesley, mas eu posso discutir a condição física deles, a produção e a resposta que eles dão para o time. Porque não adianta. Não adianta hoje no futebol, não é só no futebol, né? Nós também aqui na imprensa, nas empresas, né? É produção, gente. Se tu não produzir, tu cai fora. Não adianta. Se o Thiago fizer 10 matérias lá que não repercute ou comete erros, ele cai. Certo? E nós aqui também. Sim. Certo? É isso mesmo. Eu vou ver esse banco aqui não tá meio... Eu acredito que o momento é de respeitar a história do Maicon. Sim. E como é que se respeita a história do Maicon? Sacando ele do time. Ele não precisa passar essa vergonha que ele está passando. Porque ontem ele passou vergonha com aquele rapaz, com o Mateuzinho. Ele deve ter sonhado com o Mateuzinho. Porque é uma vergonha e, infelizmente, né, como o Coutinho diz, e eu concordo plenamente, não se discute a qualidade técnica do Maicon, que foi um exímio jogador, ainda bate muito bem na bola, mas ele não tem mais preparo físico nem para uma Série B, que exige muito da parte física dos jogadores. Então respeita a história do Maicon, tira ele do time, aposenta ele, homenageia, faz uma partida de despedida para ele e tal, dá uma placa lá bonitinho, Maicon, obrigado. Bota o Marcos Vinícius a jogar. Acho que é para começar. Que é doído também, hein? Não é uma grande coisa, mas... Veio para cá com uma pompa. Uma citação de quando ele jogou no Tubarão e muito bem. Isso. Mas na Chapecoense ele não jogou. Não. Também não jogou na Chapecoense. E ontem ele entrou e ele corre, né? Mas ele não acerta, né? Ele não cruza, não consegue acertar um cruzamento, né? Agora sabe que... O problema dos atacantes hoje por isso que o Criciúma só vai na bola parada e consegue bons resultados, uma boa produção na bola parada, porque a bola parada é mais fácil de acertar um cruzamento. A volta ali, agora com ela em andamento, ninguém acerta, não tem jeito. A gente convida, Coutinho, Thiago e amigos, acho que uma pessoa por semana, em média, que dá 5 convidados por semana, dá 20 por mês, e todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Não dá pro Maicon, ou para, ou aposenta, ou dá 2 meses de folga para ele se preparar. 2 meses acabou, né? Não, mas sim, mas o Criciúma Esporte Clube... Será que ninguém vê isso? Aliás, falando nisso, Thiago e Marcela, eu ontem escutei alguém falar aí em umas emissoras de rádio aí, acho que foi o J. Eder, na Som Maior, eu estava vindo da Lagoa para cá, dizendo que o Criciúma vai apresentar hoje um meia, né? Contratou um zagueiro, o Matheus, vai trazer um meia e vai deixar um atacante para mais próximo do encerramento das inscrições, que é no dia 7 de outubro. Eu e Marcela ficamos olhando ali, quando chegar perto
do prazo final das inscrições, faltarão 11 rodadas. Sim. Então, Mas isso sim, não é- vai jogar. se tu tiver no buraco faltando 11, não adianta mais trazer. Pode certo? trazer o Pelé. Tem que trazer amanhã. O atacante tem que vir amanhã, certo? Porque nós não podemos, não deveríamos deixar para jogar a bomba em cima do Reinaldo, do Andrew, E outra coisa, certo? né? Do Julimar. O Julimar já morreu, né? A mulher já morreu. Só o Wilson. não. Igual o Carlos Eduardo também, né? Desapareceu, né? Desapareceu. mas que coisa, né? Arquivado. Que coisa. Arquivado. Foi arquivado, Eu acho que o mais importante também agora é nós questionarmos o comandante, né? Porque o Vaguinho já tá aí, já foi a terceira partida, já é o trabalho dele que está sendo colocado em prática. Acho que o comandante tem que ser bastante questionado. Por quê? É como o Coutinho falou no editorial dele, ou em off, que agora também eu não lembro. 4-3-3 não funciona. Não com esses jogadores que o Criciúma tem no elenco hoje. Então, assim, quem tá chegando é o Vaguinho. Quem tem que se adaptar é o Vaguinho. Ele não vai conseguir contratar 30 jogadores agora para colocar em prática o que ele pensa. Vaguinho, tu tá chegando no Criciúma. Já tá provado que o 4-3-3 não funciona. Tu coloca o 4-4-2 que o Wilson colocou e fez muito sucesso, dentro do possível, né? Muito sucesso dentro do esperado, né? Mas que foi bem, teve um desempenho melhor. Coloca o 4-4-2. Seja mais ortodoxo, não tente jogar futebol bonito com jogadores que não conseguem acertar um passe. Interessante é que quando ele chegou aqui, né, a primeira entrevista dele, acho que foi a primeira, que ele falou em 4-2-3-1. Isso. Certo? E eu concordei com ele. Ele vai jogar com uma linha defensiva, né, com 2 volantes, certo? 3 meias. 3 meias, um ou dois chegando na frente e um atacante De referência. É isso aí. É o que nós queremos, é tudo que nós queremos. Até mais do que o 4-4-2, porque aqui nós teríamos 5 no meio campo. Né? Isso. Certo? Povoaria o meio, né? Liel e Eduardo, por exemplo. Né? Pronto, daí Foguinho, o Daniel Costa. Wesley, O Daniel Costa e Léo Gamalho. esse que vinha para cá para fazer o vai e vem. Pronto. E o Léo Gamalho na frente. E aí o que ele escalou? Reinaldo de um lado, Vinícius do outro. Coitados do Reinaldo e do Vinícius, Não tem perna. estão tendo que. Não tem perna, porque estão tendo que cobrir lateral lá toda hora. Eles estão jogando como segundos laterais. O Criciúma está jogando com 2 laterais direitos e 2 laterais Mas esquerdos. isso aí é uma doença nossa aqui, porque não sei se vocês lembram, né? Não sei se você já estava aqui, o Thiago, acho que tem, né? O tempo do Bruno Lopes. Sim. No tempo do Bruno Lopes, eu tinha pena do Bruno Lopes. Sim. Certo? Porque o Bruno Lopes ele ficou marcando lateral todo o tempo que ele ficou aqui. Acho que ele correu mas olha só, uns 800 quilômetros. Então você pega hoje o Reinaldo e o Vinícius, que não são especialistas para marcar. Eles deveriam ser especialistas para atacar. Isso. Então você tira o potencial deles de ataque e traz eles para uma zona onde eles não são especialistas. Então você perde em dois setores. Porque para driblar hoje o Reinaldo ou o Vinícius é fácil, certo? E eles não conseguem chegar na frente e pronto. Percurso de 70, 60 metros, cada vez que chega, a perna não aguenta. É verdade. Felipe Cristiano, boa tarde, Mastela. Parabéns, cara. Falasse tudo. O torcedor tá cansado desse amadorismo, marasmo, teimosia. Ninguém chuta o balde, ninguém nesse clube. Vive no mundo da lua. Acho que tá tudo bem nesse time. Incompetência, esse Dalfarro, a culpa é dele. Deixou anos chegar a essa situação. Outra aqui também. Como pode ter tantos burros num clube hoje? Sem comentários, diz o nosso Antônio. O Maicon não precisa nem passear. Vergonha em 2017. Ó, não jogou no Avaí. Desculpa, amigo Maicon. Diz o Hamilton participando. O Robson diz o seguinte: tenho pena deste repórter, coitado, só escrever só matéria ruim. Olha, rapaz, não é fácil. Né? Não é, isso aí. Não é Nós fácil. todos- A gente sofre, viu? Falta repertório. A gente torce para que o Criciúma vença. Pô, ganha Criciúma pra gente usar um repertório diferente, usar palavras mais animadoras, mas. Nós temos uma Não vantagem aqui sobre o Thiago. É. Porque quando o jogo é sexta, aí nós não passamos vergonha no sábado. Ele não. Ele tem que passar vergonha no sábado. Na verdade, Nós voltamos só na segunda. Tem que escrever algo segundo. para o nosso telespectador que talvez não conheça a rotina, quando o jogo é sexta, 9h30 da noite, a gente sai 1h de sábado da redação. E Com bem tudo, faceiro, né? com tudo escritinho, com essas grandes atuações que o Criciúma vem tendo, ó, a gente sai tão feliz. Bem faceiro. O Luciano diz o seguinte: ô Coutinho, tu falou no teu editorial que era para dar um abraço, para puxar. Tem algo de bom que dá para aproveitar no Criciúma? Não, eu quero dizer o seguinte, aqui, quando tu está caindo no precipício, certo? Sim. Tu só vai empurrar se o cara é inimigo, né? Mas o cara é inimigo, aí tu faz de conta que ninguém vê e dá um... Certo? Mas um amigo tu não pode empurrar, né? Tá, e mas nós aí somos amigos do Mas eu acho que eu Criciúma, né? entendi. Tem algo de bom que dá para puxar e todo mundo entrar numa o que vibe de nós energia? três falamos aqui hoje é conversar, é sentar. Gente, o que é que nós vamos fazer? Vamos decidir em conjunto. Treinador, vem cá. Eu sou presidente do clube, vem cá. Nós vamos cair. Vamos cair. Então é o seguinte, eu não quero mais esse sistema. Então eu vou embora. Então vai embora. Pronto, acabou. Mas contrata até tudo 2020. Tu acha que alguém vai lá no Grêmio jogar como joga o Flamengo hoje? Não joga. A direção não deixa. Não deixa.
No Grêmio tem que marcar, tem que correr, tem que fechar. No Flamengo não precisa fazer isso. O Flamengo tem que fazer gol. O mais interessante é que o 4-4-2 estava dando certo. O Wilson tinha engrenado, o time estava demonstrando melhora, estava engrenando. Aí chega o Vaguinho, o que a gente raciocina? Não, vai dar continuidade. Aí ele já chega, como o Coutinho comentou aqui, Mastella estava também na primeira entrevista coletiva, 4-2-3-1. Não, beleza, vai povoar o meio campo, ok, legal, vamos nos defender primeiro, né? E em casa faz 1-0, garante o resultado, fora de casa empata, beleza, tá tudo lindo. Ele me bota 4-3-3 com 2 caras abertos, e aí despovou o meio campo, fica o Liel, coitado, tendo que marcar sozinho, porque o Wesley só é rapaz, o Daniel Costa perdido também para armar o jogo, lento, fica o Liel, coitado, tendo que marcar sozinho, os laterais não ajudam, porque não marcam e não avançam, e aí fica essa bagunça. O que aconteceu ontem contra o América é um retrato. Quando o Gamalho vem buscar o jogo, né? Ele tem que vir, senão a bola não chega lá, ele vem mais ou menos ali próximo do círculo central, por ali, até ali. Mas quando ele chega ali, o Reinaldo e o Vinícius também estão ali, porque estavam marcando, tá certo? Isso, claro. Então, a jogada do Criciúma começa a ser construída pelos 3 atacantes que deveriam estar lá para receber essa bola, começa com eles ali. Então, olha o percurso que tem que ser percorrido para você chegar lá. Tem que driblar, tem que passar por... Aí tem uma linha de 2, mais uma linha de 4. Não, chega. Aí, tudo bem, o nosso telespectador deve estar pensando, tá, mas vocês estão dando pau. Vocês não estão lembrando que o Eduardo e o Foguinho estão machucados, que eram os 2 melhores jogadores até então no time do Wilson. Beleza, nós concordamos. Só que isso passa também pelo esquema tático. Se tu tem os teus 2 melhores meio-campistas machucados, povoa o bendito do meio de campo, não abre o meio de campo, não dá espaço para o time adversário ocupar aquele setor e fazer as jogadas. Agora o Eduardo deve voltar para o jogo contra o Atlético Goianiense, daqui 9 dias, tem tempo, ele já está na fase de transição, já está começando a treinar com o grupo, Eduardo deve voltar. É uma chance dele escalar Liel, Eduardo, Wesley e Daniel Costa. O Wesley levou o Wesley levou o terceiro, desculpa. Mas coloca alguém ali no lugar do Wesley. Mas bota Consendei, bota Carlos Eduardo. Que seja, Adilson Goiano. Mas ele, pelo que eu escutei dele, Thiago. O quê? Eu escutei dele, ele vai mexer. Ele vai tirar jogador. Vai. Eu acho que o Daniel Costa não vai jogar mais. Vai. Na próxima partida. Porque... Porque ele falou... É a terceira vez que ele trocou nos 3 jogos. Ele falou... Não vai jogar o Maicon, não vai jogar o Daniel Costa, por opção dele, na minha opinião. Certo? E olhem bem se o Marlon vai jogar. E outra, ele deve sim, porque ele falou em mudança de atitude e mudança de nomes. Ele falou, já dei 2 partidas para todo mundo, já testei todo mundo, 2 jogos, agora é hora de fazer o que tem que ser feito. Quando ele fala fazer o que tem que ser feito, leia-se, mudança, né? Tem gente que vai só... Agora tem que ver se o grupo vai entrar na dele ou vai dar um... Marcos Vinícius, Sandro, vai engolir, Derlan e Kaique. Tá, Marcos Vinícius, Sandro, Derlan e Kaique. Me fala em Kaique, chega a me dar um... Mas é o que se tem. É o que tem. Não tem uma praga na base com o pé esquerdo? Eduardo, agora me ajuda. Vamos lá. Adilson Goiano, bota Adilson. Consendei, pronto. Que seja. Seria o mais próximo do Foguinho, no caso, né? O Consendei fazendo o segundo e o Eduardo fazendo o Foguinho. E Marcinho Júnior. O meia vai botar Reis? Marcinho Júnior. Provável Reis. O Marcinho Júnior tá aí, né, Thiago? Tá. Jogou contra o Itajaí, o jogo treino, quinta-feira. Mas contra o Itajaí também joga bem. Vamos a algumas frases que eu separei do Vaguinho Dias ontem em coletiva, que ele acabou concedendo aí pro Márcio Cardoso e pro J. Éder, os colegas que estavam em Minas Gerais, algumas das frases que a gente separou. Frases de Vaguinho Dias na coletiva. Para mudar tem que ter peças. O Wilson jogava com mais um no meio, pois tinha um Foguinho. E agora? Quem temos para colocar? Não pode só avaliar o esquema, temos que avaliar o que nós temos. Nós temos que comentar isso aí. Pausa aí, Sandro. O Criciúma tem 40 jogadores. Tem quase 40 jogadores. Então, de novo, cai na direção. Por que trouxeram Consendei, Kaique, Ceará e... Bortoluso? O que os caras estão fazendo aí? Não, o pior é o seguinte, Coutinho. Por que renovaram com o Ceará? Exatamente. O Ceará tinha terminado eu tinha esquecido. Tinha terminado o vínculo do Ceará, que foi... como diz o nosso querido Beto Silva, foi um aplicol do Ricardo Rocha. Foi um aplicol do Ricardo Rocha. Mas a renovação não. A renovação não. A renovação. Aí que tá. Por que renovaram com esse rapaz? Mas nós estamos chegando em setembro, nós estamos hoje no dia 11 de setembro, aliás. Hoje é uma data marcante para o mundo, né? Aniversário do Zanino. Não, também, né? Um abraço para o Zanino. 29 anos. 29 anos. Mas também as torres. As torres, 18 anos. Aquilo foi um negócio, uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida até hoje. É verdade. Mas é o seguinte, então,
Se você não tem, não tem jogadores, então tem que limpar o trecho. Agora tem que trazer mais gente, então. Mas não tem dinheiro. Vamos lá Não para as tem frases. dinheiro. Próxima frase, bota aí na tela a próxima frase aí. Comentarista de frase agora, aí que cabrei. O João Kleber não fazia assim? Nós vamos fazer o que tem na caixa. Vamos fazer aqui em breve. Peraí. João Kleber não, né? Pelo próxima- amor ó, de Deus. a É próxima- pegadinha, aí é pegadinha. O segundo tempo me deixa com alento pela atitude, reação e velocidade. Mas se fosse igual o primeiro tempo, eu largava. Pois Eu é, mas queria ter o otimismo que o Vaguinho tem. Não, Eu queria ter esse otimismo que ele tem. Ou ele viu outro jogo também, porque não foi isso que eu vi. Eu vi o que vocês comentaram até então. Porque tá todo mundo comentando. O América sentou no resultado, tava ganhando 2-0, deu o campo pro Criciúma jogar, e o Criciúma, claro, aí foi pra cima, porque daí tinha a bola e levando-se em obviamente, ia consideração que mesmo assim, o América não fez mais 2 gols no segundo tempo por detalhes, né? Sim. Tanto que num deles o Luiz foi expulso. jogar. O né? Luiz deu um... Exatamente. O Luiz foi obrigado a fazer O Luiz deu um aquela empurro, situação. Ele rapaz. já tava puto com a partida, já tava Mas porrada. ele agiu corretamente, na minha opinião. Sim, ele não teve o que fazer. Porque aquele gol ali, o Thiago, pode salvar o Criciúma de um rebaixamento. É, um gol. Certo? Exatamente. O Luiz foi expulso. Certo? Então eu quero cumprimentar o Luiz porque ele jogou a condição dele de profissional, pensou no clube, gente. 3-1 pode rebaixar o Criciúma lá na frente. É verdade. Não é isso? Sim, o Luiz, desde a época que o Gilson Kleina estava aqui, é um dos poucos coerentes. É o cara que quando sai de campo, ele tem uma análise fria do jogo, ele admite quando o time não jogou nada, ele fala que o time estava mal. É o mais coerente, o mais consciente do elenco, não é para menos que é o capitão do time já há algum tempo. Desde a época do Gilson Kleina, o Luiz é o cara que merece sim salva de palmas e merece sim continuar sendo capitão. Não vai jogar a próxima porque foi expulso. E aquele Mas- lance ali é um lance interessante, né? É. Porque alguns goleiros não fariam isso. Infelizmente não tinha na internet. Aí pra gente Alguns goleiros não fariam isso porque às vezes até tomariam o gol, para não perderem. É, ainda mais que, Possivelmente que a os posição. reservas dele são São bons, né? bons, são São bons. bons goleiros, São o Bruno bons Graça goleiros. e o Paulo Gianesini. São no custo-benefício, clube e atleta, é o trio de goleiros mais caro do Brasil. Não existe nenhum time que gaste quase mais de 15% da sua despesa total com goleiros. Próxima frase, comentarista de frases aqui agora, o gol foi de jogada trabalhada. Não. Trabalhada pelo zagueiro adversário, que falhou lógico. e deu a bola no pé do Ou Kaique. atrapalhada, vai que Atrapalhada, às vezes eu pode escutei ser. mal. Até né? porque não foi trabalhada, até porque o Kaique e o Gamalho nem treinaram juntos, né? É isso? Não treinaram. Não treinaram. Não treinaram. Então aconteceu. E muitas vezes acontece isso, né? Por a qualidade individual do jogador, ele cria uma jogada, dribla, né? O Gamalho finalizou Possivelmente, muito bem. o Thiago, o Mateuzinho não treinou aquilo ali também, né? Não. Ele não treinava. Tirou aquele chute da cartola Não, ali, e por favor. no treino ele não ia pegar aquela moleza que ele pegou ali com o Michael e com Não, quem mais? e O Wesley, né? E foi um chutaço também, Foi né? um Ele botou chutaço, na gaveta também, que por favor. né? E a última frase, das frases que a gente separou da coletiva de ontem, o zagueiro veio para complementar o grupo. Completar o grupo. Pois é. Aí tu contrata um jogador Pois para é. E complementar. aí eu pergunto, e o menino Rodrigo, zagueiro? Não serve pra nada? Não, Rodrigo não não. serve, não serve. A base- O menino Rodrigo, o lateral direito o Claudinho, o esquerdo o Enzo, o Carlos Eduardo. Eles têm que pegar tudo e vão tudo pro próximo, montam um time, montam uma SA, sei lá, fazer alguma Eu coisa. acho que o Criciúma, uma equipe tem que ter no mínimo 5 zagueiros. No mínimo 5 zagueiros. Certo? Mas. Não é a certo? prioridade. Mas é o seguinte: tem o Liel, que é zagueiro, né? Ele joga. E joga de zagueiro. Certo? Então se podia fazer isso aí. Mas está feito, está feito. Agora tinha que vir o zagueiro e tinha que vir mais, no mínimo, 2 jogadores. Um para o meio e um para frente. A questão do E zagueiro, lateral também, né? só para complementar o que o Maringá comentou conosco no CT esses dias, porque se um zagueiro toma terceiro cartão e o outro lesiona, aí são 2 a menos, a gente não pode correr esse risco mesmo com o Liel jogando. Aí eu volto a questionar. E o menino Rodrigo, por que tá treinando com o grupo principal desde o início do ano se não joga? Mas Que era eles- mais ou menos o que acontecia com o Mas Jaci Maranhão. Mas por que tu acha que o Criciúma trouxe um terceiro goleiro? Se o guri tá ali treinando, aquele grandão lá, o meu... O Wagner. E é bom goleiro, tá? Por quê? Joga, acompanha os Porque treinos, eles sabe? não acreditam, eles não querem. E assim, os meninos... O Julimar, como tu disse, tá no arquivo já, né? Tá arquivado. Tá arquivado. O Reinaldo vai agora. Vai pro arquivo. Vai pro puxar, arquivo também. puxa lá. Gostei desse termo. J, daí passa Arquivado. R. Reinaldo. Vai lá. E tem Julimar. mais gente no arquivo ali. Tem. E tem gente no arquivo confidencial também. Que perigo. Vamos, o torcedor Paulo Júnior mandou um vídeo pra nós aí. Torcedor do Criciúma que tá ganhando cada vez mais espaço aqui no nosso Sport Show, mandando vídeo, o E nós canal vamos, mandou esse esses espaço dias. aí, nós vamos
Vai ser tradicional. Vamos criar esse espaço aí, né? Isso, vamos criar um quadro aqui, porque o torcedor tem voz, tem vez. E o Paulo Júnior, torcedor do Criciúma, apaixonado, fala o seguinte sobre o atual momento. Olá, bom dia, torcedor do Criciúma. Eu, como torcedor do Criciúma, estou preocupadíssimo. Há 3, 4 anos aí estamos brigando para não cair. E esse time, infelizmente, não é um time que nós merecemos. Os jogadores que estão aí, assim, com exceções de algum, né, que tem uma história bonita no futebol, mas também para mim já construíram a história. Eu estou preocupado. Um time lento, um time muito fraco. A competição da Série B não está aquilo tudo. Nós, com um pouquinho mais de investimento, nós estávamos brigando para subir. Mas nossos pessoas aí competentes, né, que estão no mando, que estão mandando no Criciúma, não enxergam dessa maneira. Querem jogadores de graça, querem jogadores sem garimpar, não querem investir um pouco mais. E futebol é investimento, com competência dá certo. Então, nós não temos nenhum dos dois. Não temos investimento e não temos competência. Está aí o resultado. Próxima zona de rebaixamento. E se continuar dessa forma, nós vamos cair. E vai ser muito mais difícil o ano que vem. Tá? Acaba o dinheiro. Nós temos que bancar tudo o ano que vem. Então, assim, o torcedor tem que entrar tomar uma atitude, ou o presidente tomar uma atitude e montar um time mais competitivo. Dá um jeito. Mexer na base, pega a base, vamos atrás do resultado. Senão nós vamos cair para a Série C dessa maneira. Rapaziada, a situação, o torcedor tem razão, né? Um abraço, Paulo, né? Gravata nem pensado ainda. Gravata borboleta. Mas o ano que vem podemos ter 5 times catarinenses na B, hein? Se o Criciúma não cair, se o Figueirense não cair, teremos Criciúma... 4. Por quê? O Brusque é C. Tá na C ainda. 4. O Brusque é C. Eu concordo quase que 100% com o nosso telespectador. Foi muito bem. Um abraço para o Paulo. Foi muito bem, Paulo. Só não concordo na parte que ele falou que não houve investimento. Eu acredito que houve investimento, só que houve investimento errado. Exatamente. Errado. E quando chegou o Kleina aqui, o Maringá, nós até tiramos a culpa do Dalfarra, porque ele abriu a guarda, né? Não, o que faltou para ele, e falta, porque ele não sabe, né? Ele não entende, é cobrar de quem vai contratar, né? Exatamente. Então, assim é a nossa vida, né? Concordo. Nós não podemos chegar aqui e falar o que a gente quer, certo? Nós temos superiores, temos regras, temos, né, padrões, né? Tem a regra da empresa certo? a ser seguida, né? Exatamente. Então, o presidente tem que ter autoridade, ou o diretor executivo, que tinha que ter acima do Maringá, tinha que ter um vice de futebol, para chamar os caras, vem cá, vamos jantar. Vamos lá, e vocês pagam, né? Conta, lógico. E vamos lá e na conversa... Só água, né? Só água. Só água. Se for do Alfora junto, aí morre gente, né? Daí é o seguinte, vamos pensar junto aqui. Não dá, não, minha filosofia é essa, então não dá. Porque nos outros anos, e aí eu concordo, todos nós, inclusive da imprensa e torcedores, cobravam, o Dalfarra não investe, é um time pobre, é um time de jogador barato. Aí esse ano o Dalfarra, não, eu vou investir. E realmente esse ano ele investiu. Só que investiu errado. Por quê? O seu Wesley não jogava há quanto tempo? O seu Vinícius não jogava há quanto tempo? Gamalho? O seu Léo Gamalho não jogava há quanto tempo? O seu Maicon? O seu Maicon não jogava há quanto tempo? Ah, são jogadores que têm qualidade. Não estamos discutindo isso. O seu Liel estava gordinho ali no Tubarão? O seu Liel estava mais gordo que eu. Tá. Não, então ele estava em forma. Não, eu não. Ele tá mais gordo que eu. Você quer dizer Mastella, daí? Não. O Mastella tá magro. Aí, esses jogadores, eles têm qualidade técnica? Eles têm qualidade técnica. Só que eles não tinham ritmo de jogo. E jogador tem que jogar. Jogador tem que ter ritmo de jogo. Então não adianta chegar, pagar X mil pro Vinícius, X mil pro Wesley, X mil pro Maicon, se os caras não estão jogando. Contrata jogadores que não sejam de tanto renome, que sejam mais baratos, mas que estejam jogando. E quer ver a prova? Foguinho. Pro Foguinho. O cara da Série D é o melhor jogador do time hoje. Pois é, mas o melhor jogador do time hoje. Aí entra em discussão outro assunto. Pô, Foguinho tem que cuidar do Gamalho, tem que cuidar do Maicon, tem que cuidar do Liel, tem que cuidar do Wesley, pouparam, né? Tem que cuidar do Anel Costa. E o Foguinho... Tem que cuidar... O Foguinho veio de uma maratona danada, hein? Tinha que cuidar do Foguinho também, hein? Acho que esqueceram de cuidar do Foguinho, porque ele, eu não sei não, mas eu acho que ele foi um dos caras que mais jogou.
Foi. Nessa temporada, até agora. Então o Foguinho tinha que estar no bloco dos poupados. E aqui acho que ele fez 5 partidas, né? Acho que foi 5 e 5 agora? de alta intensidade. Alta intensidade. Correndo pra lá e pra cá. O Foguinho, ele tem aquele estilo de jogo que joga como se estivesse jogando por um prato de comida. Cada bola é uma Copa do Mundo. Ele vibra. Cada bola é uma Copa do Mundo. Eu sou do tempo do olhômetro, né? O preparador físico, na minha época, não tinha aí toda a aparelhagem que o pessoal usa hoje, né? Mas eles vibram hoje com o GPS. Né? Olha, 12 quilômetros correu. Eu quero fazer um desafio hoje. Eu vou pegar um time de futebol com 11, vou pegar um jogador, vou colocar o GPS dele e vou proibir de tocar na bola. Corre, fica correndo para lá e para cá, volta, dá cambalhota, e no final do jogo eu vou dar uma volta olímpica com ele. Aqui, correu 14 quilômetros, mas não pegou na bola. Não adianta. Quem corre GPS no futebol sem bola, não adianta nada, gente. Quem tem que correr bastante é atletismo, 100 metros rasos. Né? Rapidinho, né? Nós teremos em Criciúma 2 autoridades esportivas. 2 não, né? Mas porque temos o pessoal do tênis aí, né? Sim. Que está jogando, o Cinza, o Soares, né? O Thiago, o João Menezes. Isso, Menezes, né? Que agora recentemente teve lá no PAN. Mas teremos 2 autoridades esportivas que, se eu puder, né? Eu quero pelo menos passar por perto para tirar uma foto com eles. E vou fazer um quadro como eu tenho com a Avelange na minha casa. Vamos bater uma foto, tirar um quadro aí, tu? Contigo? Não cabe. Não cabe. Paulo Roberto Falcão, certo? Vai vir ver o tênis. E Robson Caetano. Meu Deus, gente, nós temos que parar a cidade para esses 2 caras. Além da nossa turma do tênis, né? Mas estão em atividade ainda. Olha, eu se fosse o prefeito de Criciúma, eu ia fazer, ou se fosse o presidente da Câmara de Vereadores, ou se fosse o presidente da SIC, ou da REC, eu ia fazer uma cerimônia especial para receber Paulo Roberto Falcão e o Robson Caetano. O Robson Caetano, inclusive, ia visitar os veículos de imprensa, inclusive ia vir aqui, mas só porque ele vai chegar às sexta-tarde. Sexta-tarde? Sexta-tarde, 4h30, aí fica difícil. Não, mas nós vamos correr atrás dele lá. Não dá, porque ele corre muito. Ele corre mais. Olha, 1h20. Agora é o seguinte, o Falcão ia organizar o time. Não me empurra. Certo? O Falcão organizava, nosso time aqui, e o Robson Caetano corria, pronto. Estava resolvido o problema. Falcão joga no meio-campo do Criciúma hoje. Se ele chegar hoje, ele bota a chuteira e joga. Tiagão, obrigado pela tua presença. Vai ter que ser um pouquinho mais cedo, vai pro jornal, né? Peço licença aos telespectadores, ao Coutinho, ao Mastella. Vou lá que em seguidinha tem reunião de pauta pra gente preparar o nosso Tribuna de Notícias desta quinta-feira. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição aqui na RTV. É um prazer estar aqui com os amigos. Qual é a manchete, mãe? Vamos ver, mas mudanças, né? Mudanças. No esporte, posso te garantir, mudanças no Criciúma. E não é só de atitude, não, é de nome. E o Thiago Moura também na Mix, das 7 às 11? Sim, aí segunda lá... Segunda a sábado, né? Segunda a sábado. Aí é outra história, né? Lá na Mix a gente toca música, entretenimento, festa, aí é outra pegada. Quem quiser me ouvir, 91.1, aqui em Criciúma e região, todos os dias, como o Mastella falou, das 7 da manhã até meio-dia. Segunda a sexta, das 7 às 11, sábado das 7 ao meio-dia, 91.1, só que daí lá é entretenimento, música, para deixar o seu dia bem animado. O Mastella anuncia a concorrência, né? Eu não entendo isso. Nós somos todos colegas, né? Somos amigos. Por que não pode? Não, disse que o programa dele dá meia-noite e alguma. Pronto, aí os caras ficam esperando e te escutam daí. Olha, depois dessa vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para falar da seleção brasileira que perdeu o jogo. Obrigado por tudo. Uma hora e 34 minutos, voltamos, amigo telespectador do nosso Sport Show, falando da Autof Supermercados, nosso grande parceiro do dia a dia, e Cantina, Cafeteria, Burgueria Viapian, 5 unidades no sul de Santa Catarina. Ontem, depois do jogo do Criciúma, teve seleção brasileira. A gente acompanhou os melhores momentos, o jogo começou meia-noite, eu confesso que eu assisti até 1h30 da manhã, 30 do segundo tempo, e aí Coutinho eu não consegui mais uma seleção brasileira tocava bastante a bola, o Peru também tentando. Jogo, enfim, mas... jogo sem objetividade, né? Faltou aquela parte aguda, né, dos principais jogadores. Né? O Neymar não jogou, alguns garotos entraram aí. O Brasil tem que dar uma repensada aí, né? Tem que trazer novas caras aí para a gente ter uma seleção futura, né? O grande destaque do Brasil ontem foi o Neymar na reserva, né? Ficavam falando a cada 10 minutos aí. E aí pediram o Tite, que reclamou do gramado. O gramado eles deviam ter visto antes, né? Pois é, né? Eu não entendo isso. Vamos fazer um amistoso programado há quanto tempo esse amistoso está programado? Tá não, um tempão, meses, né?
há meses. Então, chega alguém da seleção brasileira, olhem só, né? Da CBF tinha que estar atento, né? À situação. Aqui não dá para jogar, não vamos jogar. Exatamente. Aí o Brasil tentando, jogada... Eu não vi esse gramado aí tão ruim. É sintético ou não? Não, né? Não, era de futebol americano, né? Pois é. Era de futebol Agora sim, americano, agora nós temos alguns jogadores novos aí, né? Mas tem que ter calma também, né? E eu discordo completamente de quem anda falando bobagem aí, diz que o Peru é ruim, que Colômbia é ruim. São times que estão crescendo. Melhoraram muito, né? Esse treinador aí, o Gareca, né? Isso? Ele está fazendo um grande trabalho no Peru, né? Um grande trabalho. O Peru tem mérito também. E não tem como jogar com a Europa hoje. Porque nas datas FIFA eles estão jogando entre si. Sim. Certo? Então não tem. Ou joga contra Peru, Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai. Ou vai jogar contra Bahrein, certo? Agora tem mais 2, né? Contra africanos. Vai ser contra africanos. O Brasil? É. Ah, sim. Tem mais 2 ainda, parece que é no mês de outubro, novembro, Isso. né? Tem mais uma data FIFA, 2, né? Isso. E o Brasil vai enfrentar times africanos. É porque os europeus aproveitaram a data FIFA e criaram confrontos entre eles, né? Exatamente. Aqui, enquanto está passando os melhores momentos que a gente acompanha, tem uma pergunta aqui do Maicon que diz o seguinte, sobre a seleção brasileira. O Tite ainda tem forças para, quem sabe, buscar o Hexa, Coutinho? Olha, foi a 3ª derrota do Tite até hoje, né? Por mais que eu não goste do discurso dele e que ache que ele decaiu, né? Porque quando ele começou era um fenômeno, né? Sim. Mas ele mesmo trouxe assim, ao país, resgatou aquele espírito do futebol, isso, né? Na era Tite, essa foi a 3ª derrota. Foi. 3ª derrota, gente. Então nós temos que repensar isso aí. Então, repensar. Agora, evidentemente que é obrigado a convocar esse, é obrigado a chamar aquele. Ou vocês acham que o Neymar está lá por quê? Porque é exigência contratual. Sim. E isso acontecia há 40 anos atrás, muito mais de 40 anos. Ia jogar sem o Pelé, era um preço, certo? Com o Pelé era outro. Depois vai jogar sem o Romário, é um preço. Com o Romário é outro. Com o Ronaldo é um preço. É assim, gente, e a mesma não adianta. coisa é esse amistoso aí, né? É a mesma coisa a gente fazer um amistoso. Vamos fazer um amistoso aqui, Brasil e Portugal. Se não vier o Cristiano Ronaldo, não tem graça. Né? É isso? O que eu quero com Portugal aqui, né? Ou o Brasil só com os jogadores do Brasil. Nem quero, Pois né? é, Quero o Brasil com o time inteiro. E aí passou o gol do Peru, um cruzamento na área, o goleiro saiu mal. Saiu né? mal. Infelizmente saiu mal. Saiu aí. muito mal o goleiro. Né? Foi dar o soco na bola, não alcançou. E aí foi contra, né? O gol foi contra. Não foi contra. Não sei que tinha batido no zagueiro, mas bateu na cabeça do... Agora o goleiro da seleção brasileira não pode cometer um erro desse. Né? Catou borboleta, né? E aí a vitória do Peru pelo placar de 1-0. O Peru então venceu a seleção brasileira, que tentou alento no final aí, mas não deu certo. O Brasil então acabou perdendo para o Peru por 1-0. Nós vamos a mais um intervalo comercial, porque esticamos o primeiro bloco. Foi uma maratona, né, de jogos, né? Porque eu assisti ontem, foram 6 horas de futebol, né? Porque CRB e quem é que o CRB ganhou 3-1? Depois o Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas. Foi bom jogo ou não? Foi um jogo, o CRB pela primeira vez jogou bem em casa, né? Não ganha em casa. E depois viu o Criciúma e depois viu a seleção brasileira. Qual foi o pior dos 3? Olha, o primeiro tempo do Criciúma foi disparado o pior dos 3, né? Primeiro tempo. Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com o arremate final aqui do nosso Sport Show. Uma hora e 41 minutos, voltamos, amigo telespectador do nosso Sport Show, em nome de Altoff Supermercados, que tem o Compro Bem, o programa de relacionamento da Altoff que dá desconto direto no caixa. Cadastre-se e saia economizando. E Cantina, Cafeteria, Hamburgueria Via Pierre, 5 unidades no sul de Santa Catarina. Tem a tabela da Série B aí, Sandrinho, para botar na tela? Para a gente analisar com os resultados de ontem, como é que ficou essa Série B do Campeonato Brasileiro. Classificação aí. Bota na outra parte, que eu nem quero pedir para o editor nunca vai botar essa primeira parte. Aí o 15º é o Criciúma com 23. O Oeste não jogou, tem 23. Joga em casa. Joga em casa. Vamos fazer o seguinte, primeiro bota a rodada, Sandrinho, só para a gente ver aí a rodada, depois a gente pega a tabela. Porque Oeste, Figueirense e Vila Nova podem passar o Criciúma. Exatamente. Lembrando que hoje tem a reunião do Conselho, né? 19h30. Não tem a rodada? Não tem a rodada, mas eu vou puxar no o Figueirense celular. joga fora e o Vila Nova joga fora. Então, São Bento e Figueirense, né? São Bento e Figueirense. O Oeste joga em casa, pode passar. Joga aqui, ó, Oeste e Operário. Oeste joga em casa. Grande chance do Oeste ganhar, né? Exatamente.
E aí depois o Figueirense, ele joga em casa contra o Sport. Joga em casa? No domingo. Com o Sport, né? Com o Sport. Contra o Sport. É jogo difícil. O Vila Nova, ele joga fora contra a Ponte Preta. É difícil. Jogo difícil também. E o outro que pode passar é o São Bento. Todo mundo pode passar o Criciúma, menos o Guarani. São Bento, ele joga contra Botafogo de São Paulo fora de casa. São jogos difíceis aí. Vila Nova joga fora, o São Bento fora. É nessa faixa aí, né? Tirando o Sport aqui, que tu vai jogar com o Figueirense, tem um equilíbrio muito grande, né? Oeste, Operário, Criciúma, Vila Nova, São Bento, Guarani, Figueirense, está todo mundo no mesmo saco. E outra coisa, Coutinho, ano passado, com esse mesmo número de jogos, o Criciúma tinha 25 pontos. 25. E o primeiro da zona de rebaixamento, que era o São Bento, também tinha 25. Pois é, isso prova, né, mais uma vez, de que nós estamos... Pior, que esse filme nós já vimos, né? Há 1, 2, 3 anos. Agora, ano passado, antes do término do Campeonato Catarinense, nós também vivemos um drama, lembra? E acabou ficando entre os 4. Esse ano, nós vivemos outro drama no Catarinense também. E acabou ficando entre os 4. Então, hoje o Criciúma dá volta olímpica porque foi em quarto no Catarinense. Então, isso tem que mudar, né? Nós não podemos mais imaginar um Criciúma todo ano brigando pela mesma coisa, que é evitar o rebaixamento. Coutinho, só para encerrar, o Vinícius, nosso colega aqui, o Vinícius Siglitz, me ajuda aqui, que hoje é o dia do árbitro de futebol. Bom, é uma profissão difícil, né? Muito difícil. Aliás, deveria ser uma profissão depois do VAR regulamentada, né? E depois do VAR nós tivemos, eu tenho histórias incríveis de arbitragem, né? Incríveis, eu tenho. Porque eu vivi um tempo, Marcela, onde havia muita sacanagem. Muita. Hoje é muito menos, porque tem muita câmera, tem VAR, a remuneração é outra. Eu vivi um tempo muito duro na arbitragem, viu? Muito duro. Saudoso Lauro Burgo, mas comprava jogo a cada não era Lauro, não era Lauro, todo mundo, né? Todo mundo. Era Criciúma, Joinville, Figueirense, Avaí, né? Isso aí tinha resultados arrumados, graças a Deus. Quem é contra o VAR deveria ter passado o que eu passei, certo? Tu sabendo que ia perder um jogo, sabia que ia perder, certo? E perdia, certo? E hoje não, né? Hoje é diferente. Hoje só se 5 árbitros te roubarem, né? Porque tem 3 no campo, 5 não, 7, né? Tem 3 no campo, 4 no VAR. Um que tá na cana, outro na webcam, outro no VAR. Coutinho, um abraço. Um abraço, até amanhã. Amanhã nós vamos falar aqui de rally, né? Legal, muito legal. E um programa interessante também, né? Evidentemente. Estaremos ao vivo na Copa Davis. Hoje à noite tem a reunião do Conselho. Eu espero que eles aprovem as contas, né? Era só que faltava eles não aprovar as contas da GEA também. Fiquem como está quem está a favor. Imagina ver se alguém se mexe. Se eu levantar a mão, ele se... leva. Já na hora, 190, leva. Valeu, Coutinho, um abraço. Show de bola com Paulo Coutinho, Thiago Monte foi nosso convidado, Sandro na técnica, fizemos mais um Sport Show. Continue conosco aqui na nossa RTV, 6h30, Linha Verdade com toda a equipe de jornalismo, 11 horas, Humanos, o show da RTV. E nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente, tchau.